com Raul Mikhail Ivanov. 29 de janeiro de 2018. Parte 3. Questão. Bom dia, vovô. Obrigado por ainda estar aí. Obrigado por vossa paciência, vossa tolerância, vosso amor. Ele teve a chance dele, um pouco mais, e ele não me encontrava, hein? Sei que hoje, mais do que em outras vezes, você vai ser colocado na grelha, não do planeta, mas pura e simplesmente. Cada manhã eu alimento o pinta-roxo muito familiar que batizei de vovô, com todo o amor que nós somos. Aí está a questão. A liberação coletiva está prorrogada de 52 mil anos desta vez. Enfim, ainda melhor do que há pouco. A partida de xadrez perdura para facilitar a liberação coletiva. É exatamente a palavra que empreguei há pouco. Há muitos que estão cativados pela partida de xadrez. Certo número de afirmações de diversos intervenientes se revelaram inexatas, por exemplo, aquela de Maria alegando que uma CME ia despertar uma grande parte da população mundial. Sim, é completamente verdadeiro, mas isso concerne ao planeta grelha final, e certamente não agora. É o momento em que o Sol explode. Não podemos, em nosso nível, compreender que a Rainha dos Céus e da Terra não possa prever que isso vá ser dificultado pelas chemtrails. A luz é inteligência, Maria é luz. Temos dificuldade em aceitar que ela possa se enganar. Gostaria de ter vosso esclarecimento, obrigado. Então, você mesmo diz que é um jogo de xadrez. Mas no jogo de xadrez só se faz enganar. Aquele que ganha, não é aquele que diz a verdade, é aquele que é um menos enganado. Mas como você o sabe muito bem, mesmo quando um adversário, no jogo de xadrez, ganha a partida, por exemplo, os brancos sabem que eles vão ganhar, e vocês sabem que o perdedor, o que é que ele faz neste caso? Ou ele aceita a perda, ou ele faz durar a partida. É exatamente o que chega, agora, neste momento. Mas a partir do momento em que a Terra estava liberada, nós sabíamos que vocês iam ser liberados, que não podia haver novos ciclos. Isso estava evidente, bem antes da liberação da Terra, a partir do instante em que, durante o ano de 2009, as chaves metatrônicas e o impulso de luz de Betelgeuse removeram a embarcação dos arcontes. Mas agora, a luz ganhou a partida de xadrez, é claro. Todo mundo o sabe, mesmo eles. Mas aquele que perde o que ele tinha de mais caro ao seu ego, o que é que ele tenta fazer, sempre? É constante. Faz durar a partida, não é? Vocês têm dois perdedores, geralmente, em um jogo. Aquele que não aceita e aquele que aceita imediatamente. Antes mesmo que vocês ganhem a partida, ele sabe que vocês ganharam. Ele abandona o jogo antes de perder. Mas para os maus rapazes, isso arrisca não se passar assim. Nós sempre vos dissemos. Até o último minuto, eles deslocarão seus peões. Eles não sabem fazer outra coisa, vocês sabem. Eles consideram a vida na matéria como a única possibilidade, se posso dizer, porque aí eles podem controlar. Além disso, não é por nada que depois, o melhor controle que vocês têm está ligado à eletrônica, às câmeras de vigilância, às assinaturas eletrônicas, enfim tudo o que vocês conhecem neste mundo, em fim de degeneração, não é? Então Maria não se enganou. Maria afirmou e, além disso, ela disse que a ascensão da Terra devia durar o tempo de uma gestação. A gestação se passou perfeitamente. Ela terminou efetivamente, alguns dias próximo, eu disse, de 14 de dezembro. Portanto, depois de 14 de dezembro, o fogo ígneo está presente em totalidade. A inteligência da luz está presente em totalidade. Além disso, entre vocês, alguns ressuscitaram, mas não o coletivo. Então, o que é que embaraça no coletivo, quer dizer no conjunto da humanidade?
Eu vos disse, e é evidente, aliás isso nos servirá para a próxima liberação, para aqueles que irão, é não fazer durar tanto tempo a história, porque depois vocês sabem, é como para as crianças para quem se conta histórias, depois, não podem dormir se eles não têm sua história. E o problema é que vocês acreditam que não podem despertar se vocês não têm vossa história. Vocês veem, é exatamente a mesma coisa. Todavia, não há nenhum atraso. Maria, ela mesma, não conhece a data. Portanto ela pode vos falar da gestação, ela pode vos falar do parto, mas vocês sabem que depois, vocês estão como dizer, quando se fala, creio que tivemos 3 a falar de gestação, de gravidez, de parto, vocês consideram que o parto terminou quando o bebê nasceu, mas é falso. Vocês sabem muito bem que a gravidez é uma coisa, mas que depois há o parto, e que depois há a placenta. Quando é que terminou uma gravidez? No parto? Ou no retorno da menstruação? E aqui não procuro fazer a cenoura e a vara. Agora, para ser muito verdadeiro, efetivamente nós teríamos preferido que o apelo de Maria ocorresse alguns dias após 31 de dezembro. Esse não foi o caso. E, todavia somos obrigados a constatar essa adaptação, eu posso dizer fantástica, de alguns irmãos e irmãs humanos que viveram, e que ainda vivem cada vez mais, sua ressurreição, antes mesmo do apelo de Maria. Portanto sim, é claro, a luz ganhou, amplamente ganhou, e o demonstra a cada dia no interior de vocês, na condição de que vocês não estejam no calendário, ou na dualidade. Porque eu vos disse que neste momento, visto o atraso, estamos quase no final de janeiro, o que se desenrola é vossa atribuição vibral, nada mais nada menos, quer dizer que vocês já vivem o que vocês vão ser. Alguns jogam os jogos, outros não querem mais jogar absolutamente. Portanto não há nenhum adiamento, nenhum atraso. E a perfeição da luz, devido a esse atraso aparente, e que é efetivamente, como vocês chamam isso nas mães quando o bebê não nasceu no bom momento. O bebê nasceu, está totalmente nascido, uma vez que vocês são muitos, verdadeiramente muitos, a viver em vossa ressurreição já desde o mês de dezembro. Então o que é que se faz nesses casos? Ou se espera que vocês terminem vossas histórias, isso pode durar muito tempo, ou efetivamente, deixa-se tudo ir pela inércia. O que é que quer dizer deixar tudo ir pela inércia? E, para vocês no nível pessoal, como no nível coletivo, quer dizer que a luz está totalmente revelada na consciência. A tradução para vocês, se vocês aceitam, é a alegria, e vocês estão renascidos, vocês ressuscitaram. E todos aqueles que não estão renascidos, se faz o quê? É por isso que há um momento coletivo. E nós não podíamos imaginar, um único segundo, nós já o tínhamos visto no início de dezembro, mas não pensávamos que isso tomaria um andamento tão epidêmico, vocês dizem pandêmico, aliás isso concerne ao conjunto do globo, que haveria ressurreições em massa, antes mesmo do apelo de Maria, é magnífico. Isso quer dizer que a intensidade da luz sobre a terra, na natureza, sobre as árvores, é tal que o fogo ígneo revela tudo. E isso alivia Maria, também, porque eu vos lembro que é a criação de Maria, é a criação das mães geneticistas, este mundo, como tantos outros. E que, vocês sempre são responsáveis por vossa criação. Porque vocês acreditam que Maria, eu disse que não falaria da Bíblia, mas é um último exemplo, quando da Assunção, Maria partiu com seu corpo, como Enoque, e como Elias. Justamente por este momento. Precisamente por isso, para fechar a história, e retornar com a mesma vibração que ela foi enquanto Maria esteve encarnada sobre a terra. Então vocês veem, o parto, a gravidez, terminou. O parto ocorreu, mas não a placenta. Geralmente, isso segue o parto parece-me, e antes do retorno da menstruação, quer dizer antes de reiniciar, em vossa liberdade.
vocês sabem muito bem que independente da gênese, espontaneamente agora, do fogo ígneo em vocês, que não depende de fatores exteriores, vocês se deram conta de que há várias ondas, de amor, de fogo ígneo, de luz, que se produzem em vossos dias. Há sempre, e na hora em que vocês estão em vosso país, quer dizer na mesma hora por toda a Terra. Ou seja, se vocês a vivem às 10 horas, na Austrália eles vão vivê-la também às 10 horas, mas nas 10 horas deles, com o horário do relógio. Assim é permanente. E aí onde vocês estão localizados, vocês vivem um primeiro apelo da luz entre 10 horas e 12 horas. E agora, desde alguns dias, a partir do meio-dia até toda a noite, vocês vão viver os processos vibratórios e, sobretudo, os processos da alegria para aqueles que transcenderam, se posso dizer, os processos vibratórios. Porque a vibração é consciência, mas a verdade é a consciência. Então é claro, deixem cada um hoje, em sua linha temporal. Vocês já têm hoje irmãos e irmãs, que estão prestes a arquitetar o novo mundo. Isso quer dizer o quê? Eles se projetam no melhoramento da matéria. É sua liberdade. Eles reivindicam o absoluto como uma meta. Então deixe-os viver sua liberdade. O absoluto não pode ser uma meta, ele é a verdade. Vocês têm outros que pensam ter um papel maior no que se desenrola neste momento. Estes, não se inquietem, seu contrato de trabalho já está pronto. Porque eles esqueceram que efetivamente, vocês tinham uma responsabilidade pessoal e coletiva enquanto ancoradores, semeadores de luz, ou enquanto qualquer outra coisa, e é mesmo profundamente diferente desde o início de dezembro, sobretudo depois de 29 de dezembro, onde o fogo ígneo gera-se espontaneamente. E o fato de que isso se produza, aparentemente exteriormente em tais horários, vos assinala bem que é uma influência que vem de um corpo celeste. Vocês vejam bem que há as interações que vão se tornar cada vez mais evidentes, com o Sol. Interações de consciência, e interações vibratórias. Nós sempre vos dissemos que vossos corpos de eternidade estavam prisioneiros no Sol. Esses corpos de eternidade estão todos liberados. Eles estão em vocês, ao vosso lado, mesmo se vocês não o percebem. A eternidade está aí. O bebê está aí, se vocês preferem. Então depois do bebê, é bem a que a mamãe tenha seu retorno da menstruação, não é? E, sobretudo, a emissão, do que serviu a história, ou seja a placenta. Tudo isso para vos dizer o quê? Que todos aqueles que vão levar sua atenção na tela deste mundo, são desviados. Eles são desviados, não pelo diabo, não pelas entidades, nem mesmo pelos maus rapazes ou os fantoches, mas pela necessidade de história. E quando há necessidade de história, vocês sabem, em todas as histórias, mesmo quando se é bebê e que nos contam histórias, há sempre o mau e o gentil. Sempre, sempre. Então essas linhas de tempo, elas se desenrolam ao mesmo tempo. Hoje, na mesma família, vocês têm um que está em vias de prever o novo mundo, um outro que está em vias de fazer seu testamento, e um outro que ri. Qual está na verdade? Aquele que está no instante presente, quer dizer no aqui e agora, ali onde não há lugar para nenhuma história, a fim de desobstruir na maior das clarezas, a maior das profundidades e, sobretudo, a vivência, direta, do que é a criação, do que é a centelha divina, do que são as dimensões terrenas de experiência e de jogo, e não de confinamento e de sofrimento. Aí está. Portanto, as diferentes tramas temporais, vamos dizer dos liberados vivos, daqueles que vivem as vibrações, daqueles que se recusam em sair da forma, isso cria o quê? A guerra de todos contra todos. O único que não está em guerra nisso, é aquele que está na alegria, porque ele não é mais concernido absolutamente pelo que quer que seja. E aliás, é por isso que eu disse que alguns canais não vão mais poder nos acolher, porque eles não têm mais necessidade de exprimir
Eles estão, eles mesmos em alegria, bem mais do que nós. Nós também vamos viver nossos 3 dias. E eu vos garanto que entre nós, como vocês dizem, não é a efervescência ou a exaltação, mas, eu diria um pouco como vocês, batemos os pés. Enquanto que Bidim nem quer saber de nós, mas não é grave. Nós cumprimos nossa missão, como vocês cumpriram a vossa, até o fim. E agora, só resta viver a liberdade tal como vocês a conseguem. E, sobretudo, tal como vocês a criaram. É a inteligência da luz e sua perfeição que vos coloca aí onde vocês estão. Se vocês ainda acreditam que vocês controlam vosso pequeno personagem, então nós vos deixamos com vossas ilusões. Vocês preferem a alegria, ou a experiência? Vocês preferem a alegria ou a densidade? Vocês preferem a alegria sem objeto e sem sujeito, ou as histórias? Tranquilizem-se, se vocês aceitam a liberdade, e esse será o caso para todo mundo, quer vocês o queiram ou não, vocês serão livres depois para irem jogar de livre arbítrio, ou para irem residir em vossas moradas que vocês tanto gostam, quer dizer a matéria. Mas a matéria livre, não é mais questão de ir jogar na matéria confinada, exceto aqueles que tanto amam os jogos, e que tanto amam o jogo da dualidade, e que estão posicionados dessa maneira. De fato estão encantados, mesmo que eles não suspeitem disso. E havia outras questões nesta questão. Ou um testemunho. Então, permita-me que eu especifique que você está aí há mais de 2 horas. Não sei em qual hora Uriel deve vir, e nós ainda temos várias páginas de questões para vos submeter. De qualquer maneira, todas as questões agora. Eu disse tudo. Vou responder mais rápido. Questão. Vou terminar a questão deste mesmo irmão, especificando que você já antecipou a resposta. Assim, necessariamente. Questão. Oriones nos falou de obstetrícia, com uma duração de gestação normal, de alguns dias perto de 40 a 42 semanas. É um terapeuta quem se exprime aí, para conhecer isso em semanas ao invés de em meses. Um antigo médico. De acordo. Atualmente estamos na semana 47. A esta altura o risco de vida para o feto é enorme. Vão provocar o parto ou já é muito tarde? Obrigado por me responder. Mas, eu te assinalo, caro amigo, que o bebê nasceu. Você está, ele não está aqui, é verdade, faltaria saber se ele está em alegria e em paz. Sim, creio que sim. Então, se ele está em alegria e em paz, o bebê nasceu. O bebê é você, você está em alegria e em paz. Agora, no nível coletivo, eu creio que expliquei antes, há a placenta que foi expulsa, mas há também o retorno das regras. Uma gestação completa é de 9 meses, mas, para retornar ao equilíbrio, há uma outra oitava, quer dizer não mais somente uma mamãe com seu bebê, geralmente, é quando vocês começam a amamentar, senhoras, e sobretudo no momento do retorno da menstruação, que vocês reencontram vossa fisiologia, mas em um outro estado uma vez que além do mais vocês têm um bebê. Então eu tranquilizo esse terapeuta, o parto ocorreu. Ocorreu de maneira parcelada, quer dizer não para todo mundo, então não houve o apelo de Maria. E agora, é iminente, e nós já o dissemos desde dezembro. Mas, ainda uma vez, quem está inscrito no tempo, exceto aquele que espera alguma coisa do exterior. E quando vocês estão na alegria, e nessa paz, vocês não têm mais nenhuma preocupação com a data, com o tempo, com a hora. É a sociedade que tem um problema com o tempo, portanto não esqueçam do pagamento dos vossos impostos, dos vossos aluguéis, e tudo isso. Isto pertence à pessoa,
O que eu quero dizer com isto, é que quando vocês não são mais uma pessoa, vocês não estão fora desse corpo, vocês não estão em outro lugar, mas vocês veem além da cena de teatro, vocês veem toda a ilusão deste mundo. Portanto, não há atraso, não há problema de aborto, não há problema de parto difícil, exceto, como eu disse, que há alguns que dão à luz de atravessado. Mas eles têm de dar à luz, é um pouco mais longo, não é? E ainda uma vez, Maria vos disse algo do 8 de março. Vocês estão impacientes? Se vocês estão em alegria, você pode questionar por que isso passa do tempo, como você diz, mas se você está em alegria, o essencial está aí. Então, outra questão. Ainda o mesmo irmão. Um interveniente nos explicou que a alma e o espírito começavam a se desprender do corpo bem antes da morte, qualquer que seja sua forma, mesmo em um acidente. Exatamente. Ele explicou que esse processo estava iniciado para a humanidade inteira. Exatamente. Ele nos deu um tempo mínimo e máximo. Exatamente. Atualmente, esse tempo máximo está largamente ultrapassado, nós deveríamos estar todos mortos. O que é disso? Obrigado por vossa resposta. Então é muito simples, eu já vos dei um elemento de resposta. Quando vocês têm a alegria, vocês vejam desde o 13º corpo, quer dizer vocês não estão mais implicados, mesmo se vosso corpo está presente neste mundo. E se vocês têm coisas a conduzir, vocês viram que não há mais teatro. Vocês olham o teatro em vocês, rindo. Portanto, não há nenhum atraso. Simplesmente, o parto tendo ocorrido, o que é que vocês constatam? Vocês estão em alegria e em paz, e nós constatamos que há cada vez mais irmãos e irmãs que estão estabelecidos em Shantinilaya. Shantinilaya não é mais somente o coração do coração, tal como nós pusemos em imagem, o lugar onde vocês passam da luz branca ao nada, como pode dizer o ego, mas o nada é o tudo, vocês o sabem. Ali, vocês estão mortos, e vocês veem realmente o que está morto. Simplesmente o mundo, nele mesmo, ainda não dissolvido. Mas vocês sabem que isso nos deixa com os máximo, que é iminente. O que é que vocês esperam? O sinal de Maria, o apelo. O sinal celeste. Um evento importante sobre a Terra. Os eventos importantes sobre a Terra eles vão se suceder. Vocês nem poderão contabilizá-los. Aliás, isso já começou, e é cada vez mais virulento. E como nós tínhamos dito, aqueles que estão na paz não estão na zombaria, ou em uma espécie de júbilo ligado ao sofrimento dos outros, bem ao contrário, porque eles veem além da aparência e eles sabem que há liberdade também mesmo para aqueles que sofrem. É o amor. O verdadeiro amor, ele está aí. Ele é o ver verdadeiro, e não o ver de vossa pessoa, vosso personagem, vossas relações neste mundo ou outro. Isso faz parte da história. Como vocês querem sair da história, se vocês permanecem no conhecido? Portanto, tudo está aí. Se vocês estão em paz, vocês saem do tempo, mesmo se o mundo ainda está inscrito em uma certa linearidade. Mas tudo o que vocês observam, já desde anos, e depois de alguns meses, com uma intensidade particular, é claro, é tudo o que se passa no nível da atividade dos elementos, e também da sociedade, porque é a guerra de todos contra todos. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem em Maomé, aqueles que creem em Buda, aqueles que creem no desenvolvimento durável, aqueles que creem na felicidade sobre esta terra, aqueles que creem na riqueza, todos aqueles que jogam. Portanto, não há nenhum atraso. E creiam-me, nem vocês, nem nós podemos mudar uma vírgula do que se desenrola. E é por isso que a melhor maneira para nós de vos ajudar, e de ajudar a nós também, mesmo se nós não temos necessidade de ajuda, mas nós também temos necessidade de viver a totalidade da verdade. E isso é o juramento e a promessa. E certamente,
nós vos dissemos que nós tínhamos deixado o sol, e que nós estávamos o mais próximo de vocês, certamente, invisíveis, mesmo se há as embarcações da Confederação que passeiam por toda parte agora, mas em nossa embarcação de luz, nós não somos visíveis. Vocês acreditam que Nibiru, com os efeitos que vocês sentem entre as 10 horas e meio-dia, e de maneira cada vez mais progressiva e intensa todas as tardes e todas as noites, não esteja ligado a isso? Olhem as interações que vocês têm com o Sol, simplesmente pensando no Sol, ou se colocando ao Sol. Vocês vão ver tudo isso está em curso. Ora é a eternidade que está em curso, e a eternidade não conhece o tempo. Agora, aqueles entre vocês que projetam, que creem que vão ficar aí 1000 anos, ou que isso jamais vai chegar, aí eu estou desolado, vocês o viverão por vocês mesmos. Vocês o verão por vocês mesmos. Não procuro nem convencê-los, nem levá-los em outro lugar senão na alegria. É o que vocês são. Então buscar a alegria não quer dizer buscar, isso quer dizer deixá-la estar. Todo o resto chega por ele mesmo. Eu disse que não retomaria mais frases da Bíblia, e eu não vou sair com parábolas. Isso acabou. É necessário também pensar em todos aqueles entre vocês que jamais ouviram falar do Cristo, de Maria, de Buda, ou do que quer que isso seja. Isso concerne tanto aquele que vive em sua floresta enquanto povo primitivo, como aquele que faz contas todos os dias em sua empresa financeira. É independente do tempo que se produz agora, e independente de toda a história. Então, resta somente instalar-se na alegria, porque quando vocês estão na alegria, o tempo não conta. E ele não conta, verdadeiramente. Mesmo se os dias passam para vocês, ele não conta. E de qualquer maneira, e eu repito de maneira formal, qualquer que seja o indivíduo, qualquer que seja o ser de luz que vos dirá isto vai chegar tal dia, tal hora e a luz fará de modo que isso não chegue tal dia, tal hora, tanto mais se sua escuta é muito importante, é tão simples assim. É necessário que haja surpresa. E essa surpresa, ela concerne a todo mundo. É necessário que haja, como foi explicado, choque, sideração, imobilismo. É necessário que vocês sejam surpreendidos, como muitos entre vocês, mesmo quem viveu as 3 lareiras, quem viveu a onda da vida, descobrem com estupefação que isso sempre esteve aí, essa alegria. Simplesmente, os véus que estavam colocados diante de vossa consciência, por vossas histórias, vosso personagem, impediam de vivê-la. Agora, a estrada está livre. Isso deve vos surpreender, não importa em qual momento. Vocês estão efetivamente, com uma espada suspensa sobre vossa cabeça, é a espada de Miguel. É a espada do Cristo também. Somente o Pai, nós sabemos que tudo é, nós vos dissemos, tudo já chegou. Há várias tramas temporais. Há aqueles que já estão em sua eternidade, mesmo se esse corpo, ele ainda vive. Eles viram sua chama de vida. Eles vivem a alegria, permanente. As noites não são mais as noites, os dias não são mais os dias. Isso toma todo o espaço, todos os sentidos, toda a consciência. É isso que se está vivendo. Então se vocês não o vivem, não vale a pena babar ou estar em raiva. Só depende de vocês. E não há nenhuma falta, não há problema de resistência. Há somente vosso posicionamento. A atração pela matéria, a atração pelas histórias, e tudo. Não há nada mais. E tudo isso se resolve em seu ritmo em cada um de vocês. Agora, aqueles que se opõem completamente, quer dizer aqueles que perderam e que ainda deslocam os peões, eles vão se cansar antes de nós, posso vos assegurar. Então, há outras questões em estoque. Muitas. O que é que você chama de muitas? Eu diria uma boa dúzia. Bah, eu vou responder por sim ou não. Ok. Questão.
Eu escuto em meu canal mariano, os sons cristalinos vindo do céu pelo coro dos anjos, e concomitantemente, os sons mais pesados vindo da terra, sobretudo à noite, quando os sons da terra são mais perceptíveis. Desde 16 de janeiro, eles aumentaram em potência e podem me despertar por horas à noite. Correspondem às trombetas que receberei interiormente. Anunciam as trombetas que serão ouvidas no momento vindo, no exterior sobre toda a terra. Esse momento ainda vai demorar? Eu espero tanto. Entretanto, sobretudo de dia quando os sons da terra são menos perceptíveis, posso viver com grande prazer longos momentos de êxtase que me proporciona o coro dos anjos. E na manhã de 26 de janeiro, desde muito cedo pela noite, percebi como uma intensidade mais marcante, os dois sons em meu canal mariano, mais particularmente no início da tarde, estando mais disponível, e em uma sequência que me faz viver o coro dos anjos, e que eu traduzo como uma urgência de algo desconhecido que vem com insistência, ao mesmo tempo em que tenta impor-se, e que cobre particularmente o som da terra, sem fazê-lo desaparecer, mas acompanhando-o, sem dúvida. Este não pode ser um momento de êxtase. A noção de urgência parece prioritária, em relação à busca de um prazer harmonioso, que difunde normalmente o êxtase. A harmonia é substituída pela energia vibral, impulsionada em meu coração, que anuncia provavelmente, ao meu sentido, a chegada iminente das trombetas. A duração dessa sequência prolongou-se até a noite de sábado. Duro. Mas eu pude adormecer algumas poucas horas, e despertei com o dia nascendo em. Adivinhem que? É uma questão, no êxtase vivido com o coro dos anjos e o som da terra que não quer soltar nada. Continuei vivendo pela manhã na felicidade dessa harmonia dos dois sons, em meu canal mariano e vos transcrevendo minhas sensações. Em definitivo, tenho a impressão que esse presente que é o êxtase se merece pelo sacrifício, que de maneira geral nos conduz à ressurreição. Querido Oma, muito obrigada por me dar mais precisões sobre essas sensações. Bem, ela retoma tudo que eu descrevi, me parece, não? Exatamente. Aí está. Passamos para a seguinte. Bravo. Bem-vinda em teu renascimento, em tua ressurreição. Então vocês veem como também há uma espécie de sobreposição, mesmo para aqueles que vivem a alegria, como ela o descreve, tanto que isso não ultrapassou um certo limiar, eu quero dizer. Esse limiar é quando vocês vão constatar que vocês estão mais disponíveis para a luz, do que para a vossa pessoa. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão imergir nessa alegria sem objeto de vosso coração, e que pouco a pouco, o mundo se distancia de vocês. Portanto vocês veem aqui, há os dois componentes. Há essa irmã que vive a totalidade do processo da ressurreição, e que diz a si mesmo isso demora. E sim, porque quando vocês vivem a alegria, e o peso ao mesmo tempo, vocês querem terminar com o peso. E vocês acreditam que devem depender de uma circunstância exterior. O coletivo depende de uma circunstância exterior. E o que se passou entre dezembro e janeiro deste ano, vos mostra que os indivíduos, os irmãos e as irmãs, por milhões, ultrapassaram o apelo de Maria, sem mesmo saber do que se trata. Então isso prova bem a instalação da luz. Agora isso demora, e eu creio que isso foi dito a cada vez, mais há demora, mais há contração, quer dizer que há um alívio para a consciência. E a contração quer dizer o quê? É que o conjunto dos eventos que vos foram descritos pelos profetas, que vos foram descritos de inumeráveis maneiras, vão colidir. E em um dado momento, isso arrisca tanto colidir. Vou tomar um exemplo. Maria não tem o tempo de vos prevenir com as trombetas, talvez haverá as trombetas antes de Maria, eu não sei. Mas, vocês têm as trombetas interiores, como diz essa irmã, que vão se tornar cada vez mais incríveis, e a alegria, o marcador da eternidade. Neste momento, são vocês.
E aí, não é questão de egrégora ou de se ligar a tal hora, é vossa presença, como ser ressuscitado, sem nenhuma vontade em meio à história, quem fecha a história, e paralelamente é claro, ao desvelamento de Nibiru cuja influência, a radiância em vosso coração do fogo ígneo, é cada vez mais intensa. E quando vocês atingirem, em um dado momento vocês bascularão, isso quer dizer bascular na eternidade, abandonar o corpo, isso pode ser nas horas que vêm, nos dias que vêm, em um dado momento vocês constatarão, que vocês são muito mais vocês mesmos, quando vocês permanecem na alegria, do que quando vocês deixam um livre curso para a vida da pessoa, qualquer que seja a atividade. Então, nesses momentos, vocês vão fazer o quê? Vocês escolhem. E mais vocês escolhem a luz, menos o efêmero vai desarranjar, menos os problemas pessoais vão aparecer, quer eles sejam corporais, relacionais ou outro, quer dizer que vocês se forjam em eternidade, antes mesmo de algum modo, da liberação que está em curso, e do retorno da menstruação. Então sim, todo o processo da ascensão e da liberação da Terra, coletiva, individual, do sistema solar, está em pleno apogeu. É por isso que agora pode haver irrupção de não importa qual dos elementos ligados à materialização da eternidade que vocês já vivem, para muitos, a título individual. Outra questão, visto que eu tomo tanto tempo para responder cada questão. Questão: um testemunho. Bom dia, Oma. Pela manhã ao despertar eu senti o coração, a coroa radiante do coração. Às vezes, chego a sentir um ponto minúsculo queimando sobre o coração ou a porta AER, no corpo, e às vezes muito forte, as portas AL unidade. Durante o dia quando coloco minha consciência no coração, todo o meu peito queima e torna-se doloroso, mesmo insuportável. Estou relativamente em paz, mas muito pouco em alegria e em amor. Obrigada de todo o coração. Eu respondo simplesmente. Você está frequentemente em paz, é sempre parecido, você tem os dois pratos da balança. Você tem o efêmero de um lado, e a eternidade do outro. Até o presente, e durante todos esses anos, vocês fez malabarismos, se posso dizer, uma forma de equilíbrio entre os dois. Agora acabou, a eternidade está cada vez mais presente. E é aí que vocês veem se vocês se mantêm na história, se vocês têm os apegos, se vocês têm os hábitos, se vocês estão visceralmente apegados à matéria, porque vocês não podem estar apegados à matéria e à luz, não é possível ao mesmo tempo. Esta matéria, eu falo da matéria carbonada, eu não falo das outras matérias, é claro. Então, tudo isso se vive agora. E são os dois pratos da balança. Mas vocês vão estar em paz, sem nada pedir, quer dizer em silêncio e imóveis, fechar os olhos sem nenhum objetivo, mais a paz vai crescer, e mais a alegria vai estar aí. A paz, eu disse há pouco, são os primeiros estratos da alegria, porque essa paz não corresponde a nenhuma satisfação da pessoa, em qualquer nível que seja. Então, continuamos. Questão: bom dia, Oma. Obrigada por me permitir colocar uma questão. Estou cada vez mais enrolada, e minhas asas também, nos meus medos e antigos traumatismos que voltam à superfície. Por momentos estou triste de morrer. Então eu me digo: bem, morra. Mas sou incapaz por causa dos meus medos. Contudo, nestes dias, se eu ouso fazer face a face aos meus medos, eu os constato sem lhes dar corpo, enfim para alguns, não para todos. Paralelamente, por momentos o apelo me invade cada vez mais, com o coro dos anjos em pleno ensaio geral. Não sei onde está minha alma, aí está a questão, se ela se voltou apesar das aparências. Você pode me esclarecer? 1000 obrigados. Aí está, então esse é o gênero de questão que alimenta a pessoa. Ainda no ano passado eu respondia, porque isso vos permitia vos situar.
Mas aí vocês estão no desconhecido, vos é necessário esquecer todos os marcadores do conhecido. Portanto, estando dado que você vive, estando dado que você ouve o coro dos anjos, deixe esses medos. Onde você coloca a tua consciência? Você a coloca ali onde há medo, ou ali onde há o coro? Eu expliquei. O medo ou o amor. Se agora, ainda mais com fogo ígneo, você se coloca no amor, você constatará muito rápido, que se você fechar os olhos e, sobretudo, não pede nada, que a inteligência da luz vai distanciar isso de você. Você não tem nenhum meio de agir sobre isso, uma vez que os medos, eles estão inscritos no cérebro arcaico. Eu creio que vocês nomeiam o cérebro reptiliano, quer dizer é a parte do diabo em você. Vocês sabem, Maria sempre vos disse que vocês têm, nós todos temos, seu DNA. E assim, e vocês acreditam que não temos o DNA dos arcontes talvez em nós? Vejamos então. Vocês sabem muito bem o que se passa, a história, nós vos contamos em grandes linhas. Enquanto vocês não viram isso, são vocês que decidem o que vocês alimentam em vocês. Vocês alimentam o coração ou vocês alimentam o medo? Como é que se alimenta um medo? Não é somente querendo resolvê-lo. Pode-se alimentá-lo ou opor-se, não querendo vê-lo. Tudo aquilo a que você se opõe se reforça, ou olhando-o. Eu vos disse que a luz segue a consciência e o pensamento. Portanto, olhar o medo, não quer dizer apropriar-se dele, ou acreditar que isso vos pertence. Se ele vos é mostrado, é justamente para vos mostrar e mostrar novamente que vocês estão em sofrimento, e que vocês são coração. Então é muito simples, nos momentos em que isso se produz, deixe-se atravessar por esse medo, não peça nada, mas coloque tua consciência no coração, no meio do peito. Isso foi explicado. Mas somente, se colocar no coração, há quem vai compreendê-lo ainda atravessado, e vão se colocar no centro da cabeça e pensam que é um coração, porque aí pensam que ter bom coração e estar no coração, é a mesma coisa. Isso não tem nada a ver. E aqueles que vivem a alegria podem testemunhá-lo. Esse amor, essa alegria, não pode ser conhecida a partir da pessoa, é impossível. É tão vasto, tão grande, que isso termina por uma consumação espontânea. Aliás, é por isso que há um planeta grelha final. Não para todo mundo, é claro. Eu vos lembro que há aqueles que partiram antes, há aqueles que estão nos círculos de fogo, há aqueles que foram evacuados como carne para comer, os corpos e, não o espírito, pelos dracos, outros que devem terminar os velhos dias com suas memórias junto aos arturianos, aos vegalianos, aos andromedianos, e outros povos. Mas a liberdade, sim, ela é verdadeiramente, no planeta grelha final, não há mais ninguém que pode dizer que não sabia. E já hoje, visto que vocês têm muitos entre vocês que estão se lançando em histórias diversas e variadas, abracadabrantes, é o caso de dizer, e que vos impedem de encontrar o que vocês são, e que já está aí. Aliás, é também por isso que nós vamos nos calar. E Uriel será, eu diria, uma certa forma de fechamento de nossa missão de acompanhamento, para alguns entre nós anciãos, desde mais de 30 anos, e isso começa a ser muito. Portanto, para vos dizer sinceramente, mesmo estando em um espaço protegido no nível temporal, se posso dizer, isso começa efetivamente a ser longo. Mas é normal porque o fato de sentir, não de ser perturbado, quer dizer se vocês encontram o tempo longo e que vocês saem da alegria e da paz, isso não é ideal. Por outro lado, se vocês sentem essa alegria, mas ao mesmo tempo isso vos parece longo, isso apenas retesa vossa consciência para o evento, e tudo. E por isso, é necessário estar no vazio mental, total. Depois, vocês não têm todos a mesma vida, se posso dizer. Então não busquem querer levar os outros com vocês. Onde está a liberdade aí? Vocês não têm nada a demonstrar.
E como eu dizia na época, ocupem-se de vossas nádegas, ou se vocês preferem hoje, ocupem-se de vosso coração. Não há necessidade de nada mais, no nível do espírito. Absolutamente nada mais. Creio que vou falar uma meia hora por questão, e nós vamos chegar realmente à meia-noite, não? Continue. Questão. Uma profecia anunciava uma terceira guerra mundial, no ano seguinte a uma seca. Ora, 2017 foi extraordinariamente seco. Mais um que busca uma data, passamos. Questão. Bom dia, Oma. Eu gostaria de ter alguns esclarecimentos sobre a frase que Maria pronunciou quando de sua última intervenção. Qualquer que seja a data de meu apelo, que hoje foi consideravelmente diminuído enquanto espaço pela vivência de vosso fogo ígneo, retransmitido pelos diferentes aspectos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Isso me parece contraditório com o fato de que a própria Maria nos disse que seu apelo aconteceria antes de 31 de dezembro de 2017. E o apelo não aconteceu. O bebê nasceu, para alguns, e não para outros. Portanto, o momento coletivo, efetivamente, não foi liberado. Mas eu expliquei por que isso não depende nem de nós, nem de vós. Todavia eu termino sua questão. Você pode nos dar as explicações sobre as razões desse novo atraso. Eu não busco a data, mas é necessário admitir que as datas que nos foram dadas estão novamente colocadas em questão. Como dizer eu não busco a data pedindo uma data? Agora, desembaraçem-se com vossas próprias incoerências e contradições. Efetivamente, o apelo de Maria não ocorreu antes de 31 de dezembro. Assim mesmo o bebê nasceu, então tranquiliza-se o terapeuta, de a pouco. Além disso se está vivendo a alegria e a paz, é evidente. Agora, é necessário esperar os outros. Esperar os outros, isso não quer dizer esperar cada um dos outros. Isso quer dizer esperar a ressonância do conjunto do coletivo da humanidade. Eu não falo do sem a alma, falo dos humanos a alma, é claro. Portanto, quando nós vos dizemos, e como no testemunho precedente, quando vocês ouvem a cintilação e o coro dos anjos, duvido muito que vocês possam sobreviver além de um certo atraso razoável, com essa qualidade vibratória, de alegria, em meio a este mundo. No momento é engraçado, vamos dizer. Mas isso, não depende de nós. E não depende de vocês. É a conjunção de todos os parâmetros que faz isso. Em todo caso, o bebê nasceu, já em muitos irmãos e irmãs, e isso era o mais importante. O resto segue seu curso, e nós também seguimos esse curso. Mas vamos segui-lo agora como vocês, se possível, ou mais possível em silêncio. O testemunho da eternidade que vocês vivem, se vocês o vivem, são vocês que o darão. E não é um ensinamento. Vocês são as testemunhas da luz, não as testemunhas da cena do teatro. Disso eu não quero mais ouvir falar, e vocês também não. Aliás, vocês não querem mais ouvir falar disso o mais frequentemente. Mas o que é a eternidade? Não aplicada a este mundo, em relação às vossas referências deste mundo, mas o que vocês vivem, quando vocês estão nessa paz e nessa alegria que toma tudo. Vocês sabem que é a verdade. Não há necessidade de imagem, não há necessidade de palavras, não há necessidade de dimensões, não há necessidade de Salvador, não há necessidade de Maria. Depois vocês compreendem o que era Maria, se vocês são alguém que se desviou de Maria. Basta com as palavras, os conceitos e as histórias. Há a verdade nua agora. E a verdade nua, ela não tem necessidade de se embaraçar de história, ou de requisitos, quaisquer que eles sejam. Porque aí nós nos dirigimos, doravante, enfim vocês se dirigem a vocês mesmos, no nível da consciência pura, e não a pessoa. E aí verdadeiramente as palavras tornam-se, cada vez mais supérfluas. Então posso vos propor.
Uma vez que as questões, ainda vão ter muitas, e penso que além do mais cai bem que nós façamos esse silêncio, nós também muito em breve, porque caso contrário, as questões, vocês não duvidem de que haverá em profusão. Visto que desde que vocês voltem vosso olhar sobre o efêmero, vocês se desviam da eternidade. E isso vocês vão vivê-lo, não é uma afirmação gratuita. Vocês vão constatar, e mesmo imediatamente após o que eu acabei de dizer, se vocês querem. Se vocês têm um problema que passa pela cabeça, ou uma dor, vocês não pedem nada, vocês não tentam tirar algo, busquem atravessá-lo. Fechem os olhos, e como eu já disse, se vocês não sentem vosso coração, batam-se no peito. E nesse momento a luz vai seguir vossa consciência e vosso pensamento. Quando eu digo bater no peito, não é piada, vocês verem. E, a partir do momento em que vocês estão ali, é bem a evidência está ali. A evidência instalando-se cada vez mais, mesmo a noção de data torna-se ridícula, exceto se vocês têm em vocês, de algum modo, uma não aceitação da verdade, onde aí vos parece dever fugir deste mundo, ou do sofrimento deste mundo que vai tornar-se, aliás, cada vez mais sofrido. E lembrem-se, à medida em que o sofrimento aumenta, à medida em que aqueles que se despertam vivem a alegria, é claro, que uma personalidade humana que não está no coração não pode compreender, porque ela vai vos dizer que isto não é sério, que zomba do amor, que zomba de Maria, que zomba disto ou daquilo. Isto, inegavelmente, são as palavras de alguém que não vive nada, que vive apenas o fogo vital do coração e a ilusão luciferiana, visto que o cubo metatrônico lhes explodiu na cabeça, e não fez a junção, com o quê? Com o coração, quer dizer com a lemniscata sagrada, mais uma palavra complicada, com o veículo ascensional se vocês querem. Aí está, continuamos. Questão. Bom dia Oma. Eu segui o Outris de Messias desde as primeiras intervenções de Jopiel em agosto de 2015. Tomei a irresistível decisão de deixar Paris para voltar a viver perto de minha cidade natal na Costa do Marfim. Desprezando os constrangimentos desta vida efêmera, a partir de quando, observando um pouco o que se passa ao redor de mim, a seguinte questão se impôs, como africano. O que é do continente negro diante do processo em curso? Obrigado por vosso esclarecimento. O processo está em curso igualmente, de maneira uniforme sobre toda a Terra, porque agora Nibiru está direto. Eu vos disse que ele tinha feito sua volta diante do Sol, e que a radiação de Nibiru está direta, diante de vocês. Vocês ainda não o veem, certamente, mas a radiação está bem presente porque é o que vocês sentem, quando vocês estão em alegria e em paz, é Hercólodos. É vosso duplo, também, porque é o duplo do Sol. É a parte que falta, é a anomalia primária, que é resolvida assim, vocês veem. Então, isso quer dizer o quê? Simplesmente isso quer dizer que se vocês deixam a alegria estar, além de qualquer pessoa, além de qualquer reivindicação ou pedido, e de qualquer questão, isso vai estar aí de maneira cada vez mais importante. Vocês não têm necessidade de conceitos, vocês não têm mais necessidade de datas, vocês não têm mais necessidade de um calendário, vocês não têm mais necessidade de saber onde estão localizadas as estrelas sobre vosso corpo de carne, porque se vocês estão em eternidade, vocês se deslocam em vosso corpo de eternidade. E as estrelas elas servem, antes de tudo, ao corpo de eternidade parece-me, como as portas, mesmo se nós atribuímos as virtudes em meio a este mundo, quando são portadas por algumas irmãs. Portanto não há mais nada a esperar, há somente de estar no coração, realmente e concretamente. E se vocês aí estão realmente e concretamente, o que é que se passa? A alegria. A paz primeiramente, e em seguida a alegria. E se vocês não vivem a paz e a alegria, é porque vocês estão um pouco ocupados da história, na dualidade, no bem e no mal, ou no efêmero.
Mas é vossa responsabilidade e é vossa escolha. Mas não venham se queixar se vocês não vivem essa alegria eterna, porque ela vos foi oferecida e está aberta. E devo dizer que quando Maria falou das últimas graças e se apresentou como Nossa Senhora da Graça, uma vez que, quem pode desencadear tais graças sobre a terra, exceto Maria? Ninguém. E o transmissor de Maria, é claro, é a Confederação Intergaláctica, é vosso coração. E Maria é anterior a toda a história. E eu vos disse, ela criou a história, há 20 milhões de anos. E toda a criação deve ser responsável e livre. E se acontece algo a essa criação, é preciso velar para que o princípio do amor e da liberdade seja restaurado. Você tem outras questões? Creio mesmo que vai ser preciso, porque isso me pressiona, mesmo se eu também disse que não estava mais no tempo, não parece de acordo. Então vamos, mais uma ou duas. Mensagem. De acordo. Mensagem de nossos irmãos do Brasil, que lhe agradecem e vos dirigem toda a sua gratidão por todos os ensinamentos recebidos, e a você, comandante em particular, por todas essas respostas preciosas, muito apreciadas por numerosos leitores portugueses e brasileiros. Questão. Uma questão de um irmão. Penso que por trás desta questão esconde-se a questão seguinte. Ele encontrou ou não sua chama gêmea? Aí está, era uma intuição pessoal, que me permitiu. Então, uma intuição pessoal, e vou responder nesse nível. A chama gêmea não pode ter nenhuma confirmação exterior, nenhuma, nem de mim, nem de não importa qual outro ser humano. Quer dizer que vocês têm algo, um encontro neste caso, e são vocês que decidem o que vocês vivem, são vocês que observam o que vocês vivem. Isso se passa no nível do coração? Ou é um álibi? A expansão dos campos da consciência? Era inelutável esse encontro, quaisquer que sejam as idades, qualquer que seja o distanciamento, se posso dizer. Isso não sofre nenhum atraso, e aí, não há questões a colocar. Mas não conte comigo, ou com nenhum outro ser humano, que faria um erro ao vos dizer: vocês são chamas gêmeas, ou vocês não são chamas gêmeas. É uma decisão que deve ser, não é uma decisão, é algo que se impõe por si mesmo, e que não tem necessidade de nenhum olhar exterior. E é perfeitamente possível que nesta fase final, que coisas como essa se produzam. Mas simplesmente atenção, aí também, para vigiar. Vocês criam uma história ou vocês vivem o coração? Cabe a você ver, caro amigo. Isso não quer dizer que é uma chama gêmea, ou que não é tua chama gêmea, nem um nem o outro. Mas prestem atenção enquanto chamas gêmeas, se vocês o são, de ver o que vocês constroem. Neste momento. Ou o que vocês desfazem, também. Outra questão. Ah não, eu disse que pararia aqui, hein? Então, caros amigos, se não há questões importantes entre a Assembleia aqui presente, orais, creio que talvez vai ser tempo de deixar Uriel fechar a ação invisível, se posso dizer, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Então, se vocês não têm questões, eu vos digo até sempre em vosso coração. E lembrem-se, o que quer que vocês passem, o que quer que vocês vivam, o que quer que vocês decidam, há alegria ou não há alegria. Se vocês ainda não têm a alegria, há a paz, ou não há a paz. Vocês não têm nem de pedi-la, vocês a vivem instantaneamente. A partir daí, ou sós a sós, há somente vocês que podem vivê-lo. Não há ninguém que pode vos ajudar. Nenhum de nós pode vos forçar com a mão ou o pé. É vossa liberdade. E é vossa decisão. Aí está o que eu tinha a vos dizer. Em nome do conjunto dos anciãos, em nome das estrelas que concluíram sua obra, nos vamos todos agora nos dizer até logo, e até sempre na eternidade. Eu particularizo todavia, que se, durante estas férias do pensamento e do mental,
Vocês tenham necessidade de se comunicar entre vocês, de se encontrarem, simplesmente para viverem, e certamente não para falarem de outra coisa além do que vocês vivem no nível da alegria. Porque aí, vocês encontrarão não os marcadores, porque a alegria não tem necessidade de marcadores, mas encontrarão uma forma de cooperação, se posso dizer, entre uns e os outros, que vivem essa alegria, visto que vocês têm, nesse nível, coisas a trocar entre vocês, a testemunhar, a refinar, o que quer que vocês terão de viver após o apelo de Maria. Aí está, caros amigos. Então permitam-me vos dar todas as minhas bênçãos, da luz ígnea, e da luz verídica, a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, qualquer que seja a vossa postura, qualquer que seja a vossa raiva, qualquer que seja a vossa alegria. Nós somos todos um, quaisquer que sejam as aparências. Eu vos amo, e vos digo sobretudo, eu só posso vos desejar a verdade da alegria, a verdade do amor. E vos digo, até sempre. Tradução do francês. Lígia Borges. Blog, Les Transformations. 29 de janeiro de 2018.